Paz do Senhor, pessoal. Estamos começando mais uma pré-aula e hoje falaremos sobre os ajudantes de Jesus. A aula será a número 9. Vamos começar? Tudo bem com você? Que saudade! Já chegamos já na 9ª aula. Hoje a 9ª aula da classe de primários traz como título Jesus chama alguns ajudantes. Nossa leitura base será Mateus 4, e 18 ao 25 e 9 ao 9. Nossa pré-aula tem o apoio e realização do Instituto Tecnológico de Educação Cristã, o ITEC, com parcerias da DC Kid e Escola Bíblica Dominical do Campo de Criciúma. Preparando a aula. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria avisar os professores que estão chegando agora que nesse trimestre nós estamos conhecendo um pouco mais sobre a vida de Jesus. Então, nós já chegamos na 9ª aula da classe de primários. A classe de primários, ela abrange crianças da faixa etária de 7 a 8 anos. Preparando a nossa aula. Ponto central. Jesus nos escolheu para sermos seus ajudantes. Sou um discípulo. Esse é o ponto central da nossa aula, professor. Por isso é importante você também conhecer o início das aulas, para você poder pegar o gancho que você está chegando agora. Comece a olhar as outras aulas que foram anunciadas, que já estão lá no nosso Google Drive. E aí que você está começando hoje vai poder entender como é importante nós frisarmos com as crianças o ponto central. Jesus nos escolheu, então somos escolhidos por Deus. Para sermos ajudantes, todo mundo tem valor. E você também, professor. Memória em ação. Jesus lhe disse, venha comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Mateus capítulo 4, versículo 19. Também trouxe mais uma memória em ação. Como o título da lição fala de pescadores, que tem muitos pescadores que Jesus escolheu para ser ajudante, trouxe 2 peixes, que diz assim, e eu ensinarei vocês a pescar gente. Mateus 4, 19. Também trouxe um outro que você pode estar imprimindo, que é muito legal para botar na sala. E ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2. Marcos 6, 7. E aqui já está o nome de todos os discípulos. É muito legal nesse daqui, professor, que você pode estar colocando depois da aula para ver se as crianças aprenderam o nome dos discípulos que Jesus chamou, né? Aqui está o nome de todos os 12. Música na educação. Como sempre, trouxemos um corinho muito importante para você já estar trabalhando. Muitas vezes a gente não tem algumas figuras, alguns visuais, mas você tem a música para trabalhar. E a música dá uma história muito linda. A música que eu escolhi para você, que fala da temática de hoje, os 12 discípulos, da Leia Leonel, que diz assim, Jesus chamou a 12 para ajudarem Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Filipe, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Chamou a mais alguém? Chamou a mais alguém. Jesus me pede ajuda e a ti também. Chamou mais alguém? Chamou mais alguém. Eu sou o ajudante, venha ser também. Jesus chamou a 12 para ajudarem Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Filipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas, Bartolomeu. Chamou a mais alguém? Chamou a mais alguém. Jesus me pede ajuda e a ti também. Chamou a mais alguém? Chamou a mais alguém. Eu sou o ajudante, venha ser também. Como é importante ser ajudante de Jesus. Como é importante anunciar a palavra do Senhor. Então essa musiquinha é muito interessante, porque se você não tiver visuais para estar trabalhando com a sua classe, você pode estar fazendo um baita de um teatro com essa música, e até eu deixei lá o playback também, lá no nosso Google Drive, você pode acessar, e já está lá certinho a pasta, o número, a música, o cantado e o playback. Por quê? Porque é uma baita de uma sugestão para você estar fazendo na escola bíblica, para estar fazendo no momento ali do teatro, no final do trimestre. Você pode também estar fazendo um teatro que Jesus está chamando tantas pessoas para trabalharem na seara, porque a seara é grande, mas falta o quê?
falta trabalhadores. Chamou mais alguém, chamou eu e você para trabalhar, amém? Continuando, vamos colorir? A atividade que eu trouxe hoje foi muito legal. Fala dos 12 discípulos de várias formas. Nós temos ali quadrinhos, nós temos o complete, chegue nas escrituras, como chegar e como montar o nome dos discípulos. Então, assim, a atividade que eu trouxe dessa vez foi muito diferenciada. Por quê? Porque as crianças vão poder, como é uma classe de primários de 8 a 9, de 7 a 8 anos, desculpa. Nós temos o quê? Crianças que gostam de pintar, crianças que gostam de fazer o complete e crianças que gostam de achar as charadas, né? Então a gente trouxe várias atividades, também trouxe a temática, né? O peixinho, venha comigo e eu os ensinarei a ser pescadores de homens. E o complete, olha que legal, você está dando para eles pintarem os discípulos e também agora a hora da atividade deles colocarem os nomes dos discípulos, né? Que é muito interessante. E eles vão gravando isso. A nossa decoração da sala. Vamos assistir o vídeo? Bom, professor, a nossa dinâmica de hoje está dentro da nossa decoração. Como você viu, aqui está à disposição Jesus e os 12 discípulos e está dentro da dinâmica. A dinâmica qual é? Vamos fazer um texto onde diz que Jesus vem chamar os discípulos. Para isso, chegou-se o quê? Um convite, uma seleção. E o que precisa nesse convite, você pode estar colocando. Uma importante descrição de cargos. Quando a gente vai fazer uma seleção de pessoas para trabalhar num cargo importante, ela precisa ter algumas qualidades. Então, a dinâmica de hoje, o objetivo da dinâmica é mostrar quais são as qualidades para você ser um ajudante de Jesus. Aqui fiz o convite e você pode estar colocando na mão do visitante. O visitante pode estar segurando e aí você faz essa convocação. E nessa convocação diz assim, o grande projeto. Precisa-se de ajudante que tem algumas características importantes para ser ajudante de Jesus. E nessas características você vai deixar o quê? Vai pedir para que as crianças escrevam numa folha em branco várias qualidades que as pessoas precisam ter para ser ajudante de Jesus, para ocupar esse grande e importante cargo de ser ajudante. E depois que elas colocarem, você coloca para eles, será que falta mais alguma coisa? E deixa eles verbalizarem o que eles acham e o que necessita para ser ajudante de Jesus. E aí, depois deles colocarem, não se esqueça que hoje nós estamos falando das 3 letras. Se eu amo a Cristo, eu faço diferente. E se eu amo a Jesus, a primeira coisa, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com alegria. Você pode estar colocando a plaquinha aqui, dizendo, será que o ajudante tem que ter alegria? De que forma nós somos alegres? O ajudante tem que ser amigo. Tudo que eu faço com amor, com alegria, eu sou amigo de Jesus. Então, o que precisa para a gente ter e ser ajudante de Jesus? É cuidar no que eu vejo. Professor, é importante você dizer para as crianças que nós temos que tomar cuidado, porque o ajudante não pode ver qualquer coisa que entristece o coração de Deus. O ajudante, ele precisa saber o que ele está falando, não é qualquer coisa que ele pode falar. O ajudante precisa ler a Bíblia e fazer a diferença. O ajudante precisa prestar atenção no que está escutando. Tem tanta criança, você pode estar dizendo, tem tanta criança que escuta tanta coisa, o ajudante tem que escutar a voz de Deus. O que mais que o ajudante precisa fazer? Ele precisa falar dos milagres de Jesus e anunciar que Jesus ainda faz milagre, ele ainda é o mesmo. O que mais que o ajudante de Jesus tem que ter? Olha, nos dias de hoje o ajudante tem que ter coragem. Coragem para anunciar que existe somente um caminho, que Jesus é o único caminho. O ajudante também precisa ter oração. Porque sem oração, como é que ele vai ouvir o que Deus fala? E nessa dinâmica você está falando das características principais do ajudante de Jesus. Quando Jesus chamou os 12 tinham essas características. Eles escutaram a voz do Senhor e largaram tudo e foram anunciar. Eles falaram do milagre, falaram do poder. Eles viam as coisas acontecerem porque viu a grandeza de Deus e eles não deixaram de ocultar um fato sequer. Eles falavam e faziam tudo com alegria porque eles tinham amor. E quem tem amor é amigo. A Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus, ele ganha o céu. Mas aquele que não é amigo de Deus, que ama as coisas do mundo,
não ama a Deus e não é amigo de Deus. Então, professor, nessa dinâmica, você já está colocando as características do grande projeto. Precisa-se de uma seleção de pessoas que tenham qualidades. Quais são as qualidades para ser ajudante? Também trouxe essa Bíblia em EVA, mas trouxe essa Bíblia em tecido, que você pode estar dizendo que Jesus veio realmente para salvar o que estava perdido, e através do sangue ele precisou de ajudante. E aí você precisa dizer que o sangue de Jesus nos liberta. Se o sangue nos liberta, que Jesus veio para nos libertar, agora você está liberto. Você pode dizer, professor, que aquela criança está liberta. Então, começa a dinâmica. E aí, eu fiz com o EVA a pergunta que você pode fazer na sua classe. Eu sou. Sou eu, quer dizer, desculpa, sou eu, ajudante de Jesus? Se eu sou, você pode dizer para os seus alunos que ainda dá tempo de ser ajudante, se ele não é. E se ele ainda não for ajudante, diga, temos vaga, há muitas vagas. Venha ser um ajudante de Jesus, porque essa área é grande. E aquela criança da sua sala é muito importante. Que Deus os abençoe. Interessante que ficou a nossa sala, né, bem colorida. E aí, como você já viu no vídeo, a nossa dinâmica também já foi explicada. Então, a dinâmica é muito simples, como você viu no vídeo. Nós vamos falar das 3 letras A, ou seja, um estudo das 3 letras, né? Como a gente está fazendo um estudo base, paralelo, de dentro da temática, nós vamos falar sobre o amor. Só ajuda quem tem amor. E quando a gente tem amor, a gente faz tudo com alegria, não é verdade, pessoal? Então, assim, professor, é interessante você estar dizendo que tudo que nós façamos, devemos fazer com amor. Sem amor, não adianta a gente fazer. Jesus nos chamou por amor. Jesus nos salvou por amor. Então, devemos trabalhar também com amor e com alegria. Quando a gente trabalha com alegria e com amor, nós somos amigos de Deus. Então, como você viu, a nossa sala ficou linda, com os 12 discípulos, e logo em seguida já foi a nossa dinâmica muito fácil, né? Está bem explicadinha, já está lá no Google Drive, é só você acessar. Chegamos no momento da história. A história de hoje fala, o título da lição é Jesus chama ajuda e chama ajudantes. Hoje vamos falar de um convite. Eu e você recebemos um convite muito especial. Venha ser meu ajudante. Jesus nos convida a sermos ajudantes. Essa é a história de hoje, explorando a história. Depois que Jesus foi tentado por 40 dias no deserto, que foi enviado pelo Espírito Santo, a Bíblia nos conta que Jesus não cedeu à tentação e logo os anjos vieram e serviram o Senhor. E dali em diante, Jesus começou a anunciar as boas novas, o Evangelho do Reino. Mas não podia anunciar sozinho, precisava de ajudante. Então a Bíblia nos conta que ele estava passando por um lago e viu 2 irmãos limpando, arrumando as suas redes. Então Jesus chegou e chamou-os para eles serem pescadores de homens. E esses 2 logo largaram as suas redes, que era Pedro e André, e seguiram Jesus. Mais na frente, Jesus encontrou Tiago e João, também pescadores, e Jesus perguntou, venha ser meus ajudantes e segue-me. E eles largaram tudo e foram e seguiram Jesus. Jesus já tinha 4 ajudantes, mas ainda era pouco, precisava de muito mais. E indo na cidade, encontrou um homem chamado Mateus, cobrador de impostos. E Jesus olhou para ele, fitando os olhos nos olhos de Mateus e disse, segue-me. Ele se levantou, largou tudo e seguiu Jesus por amor. E logo em seguida já estávamos em 5, mas ainda era pouco. E Jesus começou a buscar ajudantes para anunciar o reino de Deus. E foi se completando, foi chamando, até que Jesus chegou a um grupo de 12 discípulos. Os discípulos seguiam o Senhor e anunciavam as boas novas, anunciavam a vontade de Deus para aquele povo, que Jesus tinha vindo para salvar os que haviam perdido, os que estavam esquecidos, os que estavam doentes. Jesus começou a anunciar, fazendo milagres e prodígios.
mas ele precisava de muito mais pessoas. E hoje não é diferente, a história ainda continua. Jesus ainda precisa de muitos ajudantes, precisa de mim e de você, professor. E é interessante que nessa história, Jesus chamou 12, mas hoje ainda chama. Professor, é muito importante você anunciar para as crianças a importância de sermos ajudantes. Há um convite muito lindo da parte de Deus que foi nos dado, né, que era para anunciar. Que privilégio ser ajudante de Jesus. Então, Jesus nos chama para sermos ajudantes. E lá na sua classe, você também pode colocar uma plaquinha, precisa-se de ajuda. Como a gente viu na dinâmica, tem tantas pessoas que podem ser ajudantes, não é verdade? O que nós aprendemos hoje? Como podemos ser ajudantes do Senhor? Em primeiro lugar, obedecendo a palavra e a vontade de Deus. A Bíblia nos diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu amarei. E manifestarei a ele. João 14, 21. Ou seja, em primeiro lugar, precisamos obedecer. Sem obediência à palavra de Deus, não tem como ser ajudante. Isso você pode colocar lá para o seu aluno, professor, que o primeiro momento que nós precisamos aprender é ser obediente à palavra de Deus. Assim, nós podemos ser ajudantes. Depois, em segundo lugar, respeitando e honrando papai e mamãe. Esse é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, dentro dos 10 mandamentos, está escrito lá no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. No livro de Efésios 6:1 também diz que devemos obedecer. Para a gente ser ajudante de Jesus, primeiro temos que obedecer a Deus. Segundo, obedecer e honrar os nossos pais. Em terceiro lugar, sendo exemplo em tudo, assim como Jesus foi para nós. Né? Sede, pois, imitadores de Deus, pois filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Sendo exemplo. Para a gente ser ajudante, a gente primeiro tem que mostrar atitudes adequadas. Ser exemplo na escola, ser exemplo na vizinhança, no meio da nossa parentela. Porque Jesus era exemplo, ele crescia em graça e em sabedoria. É assim que nós devemos ser. Para ser ajudante, temos que ser imitadores de Jesus. No quarto lugar, orando e meditando. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Sem oração, como podemos ouvir a voz de Deus? Meditando na palavra do Senhor. E em quinto, não fazendo acepção. Jesus amou e valorizou todas as pessoas, pois elas tinham muito valor. Para ele, no céu, não há morada preparada por Jesus para todos, porque a Bíblia nos diz em Romanos 2:11 que Deus não faz acepção. E aí estão os nomes: Pedro, André, Tiago, seu irmão João, Mateus, Tomé, Filipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas e Bartolomeu. E depois foi trocado de Judas para Matias, porque Judas foi o traidor. Que privilégio ser, né? Ser chamado e ser escolhido. Ser escolhido por Deus mostra 2 grandes atitudes. Que você tem valor. O professor diga que a criança tenha valor. E que Jesus confia nela para anunciar e propagar o seu amor através do poder, através das nossas atitudes. E aí, fazemos discípulos para quem? Para Jesus? Quem você está discipulando? Dentro da sua sala tem pregadores, tem líderes, tem grandes evangelistas, mulheres e homens de Deus. Para quem estamos fazendo? Discípulos. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Curta e compartilha. Que Deus os abençoe e que a sua aula seja abençoada. No nome de Jesus.